Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Emboava, sou Head de Parcerias na Desk Manager. Cuido de todas as frentes que são relacionadas a parceiros estratégicos como Automation Edge. E normalmente me colocam aqui para contar um pouco da história da Desk, principalmente como que a gente está enxergando o mercado, evoluindo. E para a gente é um motivo de muito orgulho de estar aqui com o Automation Edge, porque nós somos uma solução, né, de... Deixa eu passar aqui um slide. Nós somos uma solução de ITSM, tanto aplicável para CSC quanto na parte de atendimento ao cliente. E a gente tem hoje mais de 500 clientes na nossa base, já tivemos bastante números, mas eu gosto de apresentar a Desk em cima daqueles 3 selos ali. A Desk é uma empresa brasileira, a Desk Manager é uma empresa brasileira. Nós somos Scale Up, junto com um processo com a Eurofarma, e ali foi o nosso grande divisor de águas. Então, uma empresa que está crescendo cada vez mais, buscando entender o cliente, desenvolver mais ações, principalmente olhando a parte de automação e evoluindo, né? Por isso que a gente acredita muito nesse evento. Aqui é um momento muito legal para a gente misturar a ITSM, atendimento, principalmente conectar isso com processos cada vez mais automatizáveis. Mas a gente cresce, mas não esquece das pessoas, não esquece dos nossos valores e valoriza muito o quanto é importante a gente cuidar do nosso time para que a gente consiga gerar um maior valor para o cliente. E o terceiro selo, a gente sempre gosta de falar do nosso, que a gente é mantenedor de uma ONG chamada Empreduca, que tira jovens da comunidade, coloca no mercado de tecnologia. Então, quem aqui tem problema com mão de obra? Então, se vocês tiverem problema com mão de obra, vocês podem procurar o Empreduca, a gente faz essa ponte. Basicamente, a gente capacita o jovem, coloca ele já no mercado de trabalho, só capacita se tem vaga, e isso muda a vida das pessoas que estão participando do projeto, e a gente ajuda como várias formas, né? Tanto financeiramente quanto com o nosso time mesmo. Nosso time dá aula, nosso time faz mentoria, então a gente participa de forma ativa, porque a gente acredita que é assim que a gente vai evoluir o mercado. Naturalmente, a gente tem diversos clientes, tem presença em vários países que estão utilizando o Desk Manager, mas quero contar de forma bem sucinta sobre a nossa solução e depois eu vou entrar mais numa aplicação de como a gente está vendo o futuro e conectar com o que a gente está discutindo aqui. Se a gente for pensar na Desk Manager, normalmente eu divido ela em 4 módulos. São vários módulos, mas em 4 vertentes. O primeiro é quanto a gente consegue se conectar com o usuário, quanto que a gente consegue se participar da jornada dele, seja com a parte de voz, e-mail, WhatsApp, chat, portal do solicitante, aplicativo, onde a gente consegue se conectar com esse usuário para fazer com que ele abra essa demanda, para fazer com que aqueles processos que a gente desenhou aconteça. Então essa é uma vertical que a gente olha muito, a parte de usabilidade desse usuário e conecta nossos canais com isso. Recentemente a gente lançou o Teams, eu vou contar um pouco mais para frente como está funcionando isso, principalmente conectado o canal Teams com WhatsApp, com chatbot e também com triggers de RPA. Um segundo com foco, acho que todo mundo aqui está buscando automação, eficiência, então a parte de autoatendimento é uma frente muito interessante, porque a gente traz tanto um autoatendimento via base de conhecimento, conectado à nossa solução, mas também uma camada de chatbot, uma camada de automação, e aí aqui a gente pode entender a automação de diversos cenários, tanto aplicações como o RPA, quanto automações dentro do próprio sistema. E a parte de integração, né? Muitos monitoram uma série de frentes com os ABs, com outras ferramentas. Você pode plugar isso de forma automática no Desk para abrir chamado e tudo mais. Uma terceira camada seria uma frente mais de BPM. A gente segue, né, as diretrizes do ITIL. Então você pode fazer tanta parte de gestão de atendimento, gestão de mudança e todos os processos. Mas basicamente, assim, se fosse para a gente falar de forma bem sucinta, eu tenho os principais vertentes. A gente tem algumas camadas diferenciais, como a parte de gamification. E a gente consegue atender dentro do próprio Desk Manager, desde um atendimento ao vivo ali, num chat, até transformar isso em chamado, ou ter isso dentro de um processo com BPM, e no mais complexo ainda, a gente pode ter um ambiente de projetos. Mas nada disso faz sentido se a gente não consegue entender o que está acontecendo, ter a parte de relatórios e aplicar a melhoria contínua a partir de dados. Então a gente tem um investimento muito forte ali na camada de analytics, onde a gente tem dashboards, a parte de insights, que a gente chama, são relatórios pré-formatados que tem dentro da ferramenta, relatórios e as conexões com os principais business intelligence do mundo, né? Power BI, ClickView e Sliman. Eu gosto muito desse slide porque ele ajuda a gente a se localizar, e aqui eu falo muito que não importa onde nós estamos, sim saber onde estou e para onde eu quero chegar. A Accenture, junto com a Oxford, fez um estudo para identificar como que as empresas geram valor para o mercado.
E ela classificou, né, as empresas em 4 estágios. O estável, o eficiente, o preditivo e o preparado para o futuro. Dentro desses cenários, a aplicação de tecnologia, de processos, de dados e de talento impacta significativamente. A gente pode mandar depois a apresentação, tá, pessoal, se vocês precisarem da fonte. Impacta significativamente em onde você está. Resumindo aqui, para não entrar tanto com profundidade, muitas empresas elas têm ferramentas de tecnologia, mas ela não tem processos padronizados, ela tem dados completamente isolados e ela tem uma força de trabalho exclusivamente humana. Então todos nós aqui estamos buscando ir para o lado eficiente, onde a gente começa a colocar automação robótica com recursos, fluxos de trabalhos, aplica melhores práticas, consolida os dados em níveis de organização e a tecnologia passa a auxiliar o trabalho humano em alguns processos. Então aqui a gente já enxerga boa parte das empresas brasileiras. Até caminharmos para o preditivo, onde a gente vai ter ciência de dados, melhores práticas já aplicadas de forma ampla, a parte de geração de insights para o negócio a partir de dados, e o trabalho humano ele tem um foco muito mais na melhoria de processos, que é normalmente o que a gente busca depois que a gente começa a implementar RPA. Vamos tirar aquela carga de trabalho humana e vamos fazer com que as pessoas façam o que elas sabem fazer de melhor, né? Que é pensar, realizar, conseguir ter sensibilidade, construir coisas diferentes. Até as preparadas para o futuro, que aí já a tecnologia ela trabalha muito mais já como um suporte totalmente institucional e você começa a fazer trabalhos muito mais orientados à geração de valor. E é isso que o estudo traz. Basicamente, ele gera isso aqui. Quem aqui não quer um desses pilares? Eu quero ser mais eficiente, eu quero gerar uma melhor experiência para o nosso cliente, eu quero gerar maior valor para o negócio a partir de dados, eu quero ter velocidade para inovar e eu quero reter meus talentos. Então, quando a gente olha para uma camada de processualização, transformar isso em um ambiente que seja realmente controlado, onde você consegue aplicar tecnologia para as pessoas conseguirem gerar mais valor para o mercado, naturalmente para o cliente, você cresce. E aí você tem esses ganhos, e assim, são ganhos muito significativos. 1,5 vezes mais, 1,2 vezes mais, e assim por diante. Até a retenção de talentos. Naturalmente, quem aguenta ficar muitos anos fazendo a mesma coisa de forma repetitiva, sem agregar valor? Então, eu trago sempre esse estudo mais para trazer uma linha de conscientização de que onde a gente está é tão importante quanto, às vezes, onde a gente quer chegar. Porque, às vezes, as nossas metas estão muito orientadas onde a gente quer chegar, mas a gente ainda não tem total consciência de onde nós estamos. Então, esse estudo, eu acho que ele é mais simples de se identificar e, a partir disso, construir um plano de ação. E aqui eu trago alguns exemplos que a gente enxerga que a Desk Manager pode ajudar. Lembrando que um ITSM ele consegue fazer toda essa gestão na parte de TI, mas a linha de CSC a gente carrega isso para a área de negócio. Então hoje hoje naturalmente a gente busca com que o nosso autoatendimento seja o mais eficiente possível. E a partir dele, por exemplo, a gente pode estabelecer fluxos com um próprio RPA da Automation Edge. Isso, a ferramenta já é integrada à nossa plataforma porque a gente enxerga que a partir disso a gente consegue dar um próximo passo. Então o usuário está ali falando no chatbot, você constrói um fluxo por dentro da plataforma, como eu comentei. Ele começa a experiência dele no Teams, ele cai dentro de um fluxo e, por acaso, aquele fluxo específico ele pode ser executado 100% por um RPA. Ele vai lá, faz a execução, volta, fecha o chamado, habilita a pesquisa de satisfação, você executa tudo aquilo, resolve a dor do seu usuário e, naturalmente, ninguém participou desse processo. Porém, você tem toda uma camada de analytics para poder entender o que está acontecendo, para você conseguir tratar causas raiz. Mas assim, de forma geral, gente, para vocês só conhecerem um pouco do Desk, você consegue ter o chatbot de forma nativa, tem a categorização automática de chamados. Para que a gente vai ter uma pessoa ali para categorizar aquilo se o nosso chatbot já consegue trazer ali uma primeira experiência e fazer com que ele realmente consiga direcionar o ticket para o lugar certo? Então a gente traz a parte de autoatendimento a partir da base de conhecimento. Em vez de abrir o chamado primeiro, eu vou mandar um vídeo que já está parametrizado. Opa. Acabou o tempo, gente. Obrigado. Cadê? Valeu, Baldi. Basicamente, o que eu só queria trazer de mensagem, e mais recentemente a gente trouxe a integração com o ChatGPT. Basicamente, a gente tem 2 ambientes no ChatGPT, né? O ambiente público, onde hoje nativamente eu consigo ali fazer uma pergunta e ele já trazer a resposta. Ainda muito estudo, nós estamos literalmente acompanhando essas melhorias, mas tem a base privada, onde você consegue construir ali a sua inteligência artificial e usar o bot para responder e gerar um maior autoatendimento. Eu vou passar aqui de forma muito rápida, mas um outro lugar que é muito aplicado
dentro de um chamado específico. E aí aqui a gente pode trazer dois prismas, como a Dani comentou. Você pode fazer governança dos seus robôs ou do seu processo de atendimento, de gestão e de melhoria ali dentro do Desk Manager, mas também você pode startar processos a partir do Desk Manager, a partir do chamado dentro do Desk Manager. E aí aqui a gente tem uma série de frentes, desde distribuir automaticamente o chamado e você conseguir ter toda a mensuração de tudo isso. Vou passar mais rápido só para a gente poder ir para frente, que são mais estratégicas. Esse é um módulo onde eu enxergo que a aplicação do RPA ela se torna estratégica e faz a gente andar de fase lá naquele estudo. Quando a gente constrói o workflow dentro da ferramenta, você pode ter todas as suas áreas de negócio de onde o processo pode passar. Então eu posso começar ali no RH, eu posso distribuir isso para o jurídico, eu posso distribuir isso para a TI, eu posso distribuir isso para todas as áreas que participam, por exemplo, de um processo de contratação de um colaborador. E qual que é o ganho disso? Conforme ele vai avançando no processo, ele vai ativando próximas etapas. Então vamos supor que aqui ele começou e a primeira etapa era o robô. Ele veio, colocou em andamento, o robô é ativado, vai lá, executa a função, fecha o chamado, abre os próximos. E aí sim, sucessivamente. Então você pode desenhar o seu fluxo inteiro dentro da ferramenta. Recentemente a gente implementou um cliente que deu 30 segundos arrastando a tela para o lado. Tivemos até que fazer uma melhoria no sistema de tão grande que é o fluxo. Por quê? Ele quer controlar isso de ponta a ponta. Ele quer garantir que aquilo que a gente pensou, que a gente idealizou, realmente aconteça. E muito mais do que isso, eu quero olhar cada uma dessas etapas e entender se ela está atendendo o SLA, tanto dessa etapa, quanto do processo como um todo. E aí que a gente começa a melhorar, a buscar a melhoria contínua. Eu vou encontrar que nesse fluxo especificamente tem um trabalho manual que está atrasando o meu processo. Aqui eu posso botar um robô para fazer essa execução? Posso. Quantos por cento eu vou ganhar disso? Então você entra e evolui e assim sucessivamente. Assim, a ideia é trazer regra de negócio, trazer os processos para dentro da ferramenta e garantir que isso aconteça. Desde a experiência do usuário abrir até o Analytics para fechar. Hoje nós temos, como eu mencionei, a gente tem integração com as principais ferramentas de BI do mundo e você consegue gerenciar isso de forma muito simples. Você leva os dados do Desk Manager, qualquer relatório com um link, por exemplo, para o Power BI, e você tem todo aquele dado disponível para você colocar em cima de um template. Opa. Vou falar só de bate-pronto aqui de uns cases rapidinho. Hoje a gente atende a Cobase, então a gente tem mais de 17 áreas de negócio, mais de 200 lojas são suportadas. A gente está falando de um CSC bem robusto. A gente tem o grupo Copenhague, o grupo CRM, desculpa, que é Brasil Cacau e Copenhague, com mais de 30 áreas de negócio. Aqui é legal que a gente atende desde o cliente final até ao ambiente interno. Então, ele construiu sinergia entre o relacionamento com o cliente e as áreas internas de negócio. Esse aqui é um dos cases que a gente sempre mostra, que é o case da Eurofarma, que foi inclusive, se vocês acessarem o site da Endeavor, né, que é a principal organização do mundo de empreendedorismo e inovação aberta, o case de corporativos está no site e é o nosso junto com a Eurofarma, onde ele traz lá uma redução de 80% na abertura de chamado, aumento das notas de pesquisa de satisfação em 25% e a redução do tempo de atendimento, TMA, né, em 19%. Então, é eficiência na prática. Aqui mais alguns clientes só para vocês conhecerem, vou passar de forma muito rápida. Mas a gente tem mais de 50 segmentos que são trabalhados, e desde empresas como Grant Thornton, Brinks, a Eurofarma, e mais uma série de empresas, a Quality, como foi mencionada, no nosso parceiro também estratégico. Gente, o Baldinho vai me matar se eu não parar. Mas assim, de forma geral, gente, o que eu queria passar para vocês? Essa é só uma introdução do que é o Desk, a gente pode discutir isso de forma muito mais profunda. Na Desk a gente tem um diferencial muito grande, que a gente gosta de estar perto. É só assim que a gente enxerga que a gente vai fazer diferença. Então, ali é o contato do meu WhatsApp mesmo. Quem quiser, fique super à vontade para me chamar. A gente pode passar a apresentação, pode discutir alguma coisa que foi passada aqui. Mas a ideia era participar e prestigiar aí a Automation Edge. Baldinho, mais que obrigado. Valeu, gente.